povo! Como vocês estão? Vocês estão bom? Eu tô bom também. Negócio é o seguinte, professor Vlad de Química aqui do curso Essência, né? Tamo aí já com a nossa aula 17. Cara, a aula 17 ela fala de pilhas, eletrólise e leis de Faraday. Separei o material da galerinha do Descomplica para falar a respeito de pilhas e eletrólise para você. E as leis de Faraday é a minha aula que você vai assistir para compreender os conceitos quantitativos relacionados com a eletroquímica. Maravilha? Espero que você goste do conteúdo, compreenda dentro daquilo que é o esperado. E aí então depois é fazer exercício, tirar dúvida comigo e vamos lá que o vestibular está chegando. Não pense que não vai acontecer, que vai dar tudo certo, beleza? Galerinha, acompanha aí. Bom, a ideia é a seguinte, os aspectos quantitativos da lei de Faraday diz o seguinte, que a massa de uma substância produzida no processo de eletrólise, ela está diretamente envolvida, né? Ela é proporcional à quantidade de carga elétrica que eu aplico nesse sistema. Sendo assim, existem alguns padrões, alguns valores, alguns critérios que serão extremamente importantes para que eu seja capaz agora de quantizar a quantidade de material produzido nos eletrodos durante o processo de eletrólise. Um desses valores e uma dessas diretrizes que é importante eu saber que é o seguinte. Agora quando nós olhamos para uma reação e eu vejo lá aquele número de elétrons envolvidos, é importante que eu comece a enxergar esse número de elétrons como quantidade de matéria, ou seja, quantidade de mols. Ou seja, 1 mol de elétrons, lembrando, 1 mol vale 6,02 vezes 10 a 23 átomos, espécies, íons. Então, 1 mol de elétrons é capaz, né, de mobilizar uma carga de exatamente 1 Faraday, que é equivalente também a 96.500 coulombs, que é uma quantidade de carga, tá? Carga de símbolo Q, tá? Então, quantidade de carga elétrica envolvida nos processos de eletrólise, que nós chamamos de Q, né, é equivalente a cada 96.500 coulombs, que são a quantidade mobilizada em 1 mol de elétrons, equivale a 1 Faraday. E aí então nós teremos as quantidades de material mobilizado, produzido. Vamos pegar esse exemplo que você está olhando aí no slide, envolvendo o zinco. Então o zinco, durante esse processo de perda de elétrons, né, durante esse processo de oxidação, se tornando íon zinco 2+, note, 1 mol de zinco como reagente, produzindo ou liberando 2 mols de elétrons. Bom, eu vou lá na minha tabela, vejo a massa do zinco, vejo que ela vale 65,3 gramas, então significa que para eletrodepositar 65,3 gramas de zinco, serão necessários 2 mols de elétrons, né? Ou seja, 2 vezes 96.500 coulombs, que é o equivalente a 193.000 coulombs ou 2 Faradays, ok? Porque lá são 2 mols de elétrons, então são 2 Faradays envolvidos. Perfeito? Mas eu vou apresentar algumas fórmulas com o objetivo de tentar facilitar um pouco este calcular. Nós vamos ver isso apresentado como 2 leis, que nós chamamos de primeira e segunda leis de Faraday. A primeira lei de Faraday, ela relaciona aqui a quantidade de carga elétrica que eu citei, que nós chamamos de Q, uma carga Q, vai ser igual à quantidade de corrente envolvida no processo vezes o tempo. Lembrando, corrente, a unidade internacional é o ampere e o tempo em segundos. Nossa segunda lei de Faraday diz que 1 mol de elétrons é capaz de mobilizar 96.500 coulombs. Lembrando, né, 1 mol vale 6 vezes 10 a 23 elétrons e 96.500 coulombs equivalem a 1 Faraday. Nós podemos relacionar algumas fórmulas também, tá? Então, uma das fórmulas apresentadas aí na lei de Faraday ou nos processos quantitativos envolvendo a eletroquímica é que a massa que eu estarei analisando, que eu quero, que eu desejo obter ou que eu tenho obtido, ela é o resultado de uma constante de proporcionalidade multiplicado por que nós chamamos de equivalente grama
vezes a quantidade de carga. Lembrando, esse K, que nós chamamos de constante, nada mais é que 1 dividido por 96.500, ou seja, a quantidade de um elétron dividido pela quantidade de carga envolvida. Ou, se você preferir, como nós sabemos a fórmula do Q, então a massa de um processo eletrolítico ela é calculada através da constante K, ou 1 dividido por 96.500, vezes o equivalente grama, vezes a corrente, vezes o tempo. Professor, o que é o equivalente grama? Eu vou mostrar no próximo slide. Esta relação, quando unidas as fórmulas, nós chegamos naquela que eu tenho preferência de uso na maioria das vezes, dependendo dos casos, que é a Mate 96.500. Então, vou mostrar ela passo a passo. Então, temos aí a Mate 96.500, onde o M é a massa em gramas do processo. O E é o que nós chamamos de equivalente grama. O que é o equivalente grama? Como eu calculo, professor? Você vai pegar a massa molar do metal da espécie em questão e vai dividir pelo NOx dela, pela carga, pelo número de elétrons envolvidos nesse processo. Tá? E aí eu vou substituir. O T é o tempo, que nós já vimos em segundos. O I é a corrente em ampere. E o 96.500 é a carga existente em 1 mol, né? Então, por isso que nós fazemos esta relação. A melhor maneira de se entender as leis de Faraday é aplicando em atividades. Vou mostrar alguns exercícios agora para que isso fique mais simples. Temos aí um primeiro exercício onde diz: uma peça de bijuteria recebeu um banho de prata, que é a prateação, por um processo eletrolítico. Sabendo que nessa deposição o Ag+ se reduz à prata metálica e a quantidade de carga envolvida no processo foi de 0,01 Faraday, qual a massa de prata depositada? E você tem como dados a massa molar da prata, que é de 108 gramas por mol. Então, senhores, este é um caso em que o primeiro passo é pensar na fórmula que está acontecendo, né? Então, veja, nós temos Ag+, recebendo, né, está dizendo que ele está reduzindo, então recebendo um elétron formando prata metálica. Agora nós vamos na estequiometria da reação. Veja lá, tá vendo um unzinho com elétron? Então 1 mol de elétrons formando Ag, ou seja, formando 1 mol de Ag. Então nós sabemos que 1 mol de elétrons é o equivalente a 1 Faraday, né? Lembra? 1 mol de elétrons ou 96.500 ou 1 Faraday. Então significa que 1 Faraday, que é a energia, que é a quantidade de carga aí envolvida nesse processo, é capaz de depositar a massa de 1 mol de prata, ou seja, 108 gramas. Como esse processo envolveu 0,01 Faraday, qual a massa que eu terei? Se você notar, 0,01 são 100 vezes menores do que 1, então a massa também será 100 vezes menor, então 1,08 gramas de prata. Compreendido? Vamos a um outro exercício, um outro formato. Temos aí um enunciado dizendo: sabendo que 1 Faraday é igual a 96.500 coulombs, o tempo em segundo necessário para eletrodepositar 6,35 gramas de íons cobre 2+, utilizando uma corrente de 2 amperes, será. E nós temos como dado 63,5 gramas por mol a massa do cobre. Veja só. Primeiro passo que nós temos aí, a reação envolvida. A reação envolvida é do cobre 2+, recebendo 2 mols de elétrons, formando 1 mol de cobre metálico. Então lá, 2 mols de elétrons, formando 1 mol de cobre metálico. Ótimo! Vamos para a relação de quantidade de carga. Se são 2 mols de elétrons, então são 2 Faradays. E 2 Faradays equivalem a 2 vezes 96.500. Então, a massa do cobre, 63,5 gramas, eu preciso de 2 vezes 96.500 coulombs. Então, para depositar ou eletrodepositar 6,35 gramas, quanto de carga eu necessito? Olha a regrinha de 3. De novo, descobri que são 2 Faradays, então serão 2 vezes 96.500 coulombs envolvidos.
Estes 2 mols ou 2 faradays, eles serão capazes de produzir, eletrodepositar 63,5 gramas de cobre metálico. No entanto, como eu quero eletrodepositar apenas 6,35 gramas, meu X dirá qual foi a carga necessária para isso, chegando aí a 19.300 coulombs. Acabou? Não. Agora que eu encontrei a carga e eu tenho o tempo, nós podemos relacionar com a formulinha conhecida do kit, não é? Olha lá, quantidade de carga é igual a corrente vezes o tempo. Olha lá, quantidade de carga, acabamos de encontrar 19.300 coulombs. Corrente, olha lá, 2 amperes vezes o tempo que eu quero encontrar. Isolando o tempo, encontraremos aí 9.650 segundos. Foi o tempo necessário para eletrodepositar 6,35 gramas utilizando uma corrente de 2 amperes. Percebe que só utilizamos a reação e as relações. Tá? Vou mostrar uma outra situação agora. Uma solução de cloreto de prata é eletrolizada, ou seja, passa por um processo de eletrólise durante 965 segundos por uma corrente elétrica de 1 ampere. Qual a massa de prata depositada nesse cátodo? E você tem como informações adicionais a massa da prata, 108 gramas por mol, e também sabe que um mol de elétrons é capaz de mobilizar 96.500 coulombs ou 1 faraday, e isso vai depender da quantidade de elétrons envolvidos, a massa que eu terei. Vamos à reação? Primeira parte, ok? Como você pode ver aí, desta vez, como nós temos muitas informações, muitos dados, olha lá, eu tenho tempo, 965 segundos, eu tenho a corrente, 1 ampere, eu sei quem é o material, é a prata, e a prata, de acordo com sua tabela de potencial, ela tem 1 elétron na deposição, ou seja, para encontrar o equivalente da prata, eu apenas preciso dividir a massa da prata, 108, dividido pelo NOx dela, que é 1. Então, o equivalente da prata também é 108. Bom, se eu encontro o equivalente, tenho o tempo, tenho a corrente, se eu utilizar a fórmula Mate 96.500, eu encontro essa massa lá. Substituir apenas, ó. Qual vai ser a massa? O equivalente vezes a corrente vezes o tempo dividido por 96.500. Substituindo então, ó, 108 vezes a corrente de 1 ampere vezes 965 segundos dividido por 96.500. Isto nos trará uma massa igual a 1,08 gramas. Compreendido, senhores? Estas são maneiras de se utilizar a lei de Faraday para compreender os aspectos quantitativos da eletrólise. Se não mais houverem dúvidas, espero que você tenha compreendido. Caso não, pode começar de novo o vídeo, assistir novamente. E em caso de dúvidas, teremos momentos aí para sanar estas dúvidas sobre aspectos quantitativos da eletrólise. Boas atividades, a gente se vê, a gente se fala. Fui, professor Vlad Serrano.